Sua visão e na tua opinião, quais hoje são os maiores desafios da igreja local? O desafio da igreja local é ter 4, 6 horas por semana para combater o que as pessoas escutam durante 6, 7 horas diárias na internet. Hoje o cara é membro de uma igreja, ele faz uma campanha de oração de tal lugar na internet, ele participa do jejum do fulano de tal, o membro que frequenta a sua comunidade de fé. Ouvindo mais 30 pessoas diferentes. O desafio é você conseguir limpar esse cara para entregar o que realmente você deseja estando perto dele. O maior desafio da igreja local é não ter mais um membro local. O membro é global, ele escuta todo mundo. O que está acontecendo é o seguinte: pessoas conseguiram técnicas para falar a coisa errada da forma certa e os pastores estão dizendo a coisa certa da forma errada. Calma aí, você ainda vai ouvir tudo que o pastor Cláudio Duarte tem a nos ensinar, tem a dizer. Eu vou passar esse vídeo completo para vocês, mas vamos fazer um combinado. Vou passar a primeira vez completa e a segunda vez eu vou pausar para a gente fazer alguns comentários sobre a fala do pastor Cláudio, porque ela é muito interessante. O pastor Cláudio tem uma vasta experiência com pastoreio e com pregação da palavra, então é sempre muito bom poder fazer pontuações e comentários a respeito daquilo que ele tem a dizer. Então eu peço que você fique no vídeo até o final. Também queria te pedir aquele bom e velho pacote youtubístico. Deixa aí o seu like. Se você não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações porque é muito importante. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que você ama e isso tudo vai nos ajudar a avançar ainda mais na divulgação, na propagação da palavra de Deus por toda a terra. Então, vamos lá ver o que o pastor Cláudio Duarte tem a dizer. Na sua visão e na tua opinião, quais hoje são os maiores desafios da igreja local? O desafio da igreja local é ter 4, 6 horas por semana para combater o que as pessoas escutam durante 6, 7 horas diárias na internet. Hoje o cara é membro de uma igreja, ele faz uma campanha de oração de tal lugar na internet, ele participa do jejum do fulano de tal, o membro que frequenta a sua comunidade de fé. Ouvindo mais 30 pessoas diferentes. O desafio é você conseguir limpar esse cara para entregar o que realmente você deseja estando perto dele. O maior desafio da igreja local é não ter mais um membro local. O membro é global, ele escuta todo mundo. O que está acontecendo é o seguinte: pessoas conseguiram técnicas para falar a coisa errada da forma certa e os pastores estão dizendo a coisa certa da forma errada. Muito bom, muito bom. Créditos aí à Igreja do Futuro Talks. Na sua visão e na tua... Agora a gente vai ver o vídeo pausado. Eu vou fazer alguns comentários aqui pertinentes a respeito da fala do pastor Cláudio Duarte. Fique comigo aqui neste vídeo. Eu quero que você já diz aí nos comentários. O que você está achando? O que você achou dessa fala do pastor Cláudio? Muito interessante e muito importante, não é verdade? Então, vamos agora pontuar cada fala dele. Na visão e na tua opinião, quais hoje são os maiores desafios da igreja local? O desafio da igreja local é ter 4, 6 horas por semana para combater o que as pessoas escutam durante 6, 7 horas diárias na internet. Hoje Isso aí que ele falou é muito sério, é muito verdade. A gente que está na frente de pastoreio, de igreja, vive com essa realidade o tempo todo. E quando se fala de pastores de igrejas pequenas, essas 4 a 6 horas semanais podem ser ainda menores. Muitas igrejas não têm recursos para preencher de programações a semana das pessoas, das ovelhas que servem ali na igreja. Ou porque podem exaurir os membros, os voluntários, porque, para pensar, é muita coisa para fazer durante a semana. O cara trabalha, acorda cedo. A maioria dos brasileiros e das brasileiras tem uma rotina de trabalho pesada, às vezes trabalha longe de casa, então acorda cedão para ir trabalhar. Aí depois trabalha o dia todo, pega aquela locomoção que a gente sabe como é, muitas vezes vai de lotação, chega em casa, toma aquele banho para ir para a igreja, para a célula, para algum outro tipo de programação. Muitas lideranças
não tem a possibilidade de viver do ministério. Muitos pastores, talvez a maior parte deles, não vivem do ministério. Então, preencher essas 4 a 6 horas é complicado. Não é uma tarefa fácil, não. Mas vamos continuar. E diz aí o que você acha disso. O cara é membro de uma igreja, ele faz uma campanha de oração de tal lugar na internet, ele participa do jejum do fulano de tal. O membro que frequenta a sua comunidade de fé, ouvindo mais 30 pessoas diferentes. O desafio é você conseguir limpar esse cara para entregar o que realmente você deseja estando perto dele. Isso que ele falou é muito interessante, porque eu não vejo problema das pessoas consumirem conteúdos cristãos na internet ou qualquer outro tipo de conteúdo que seja, desde que não fira os seus princípios cristãos. E aí tem uma questão que ele falou, né, que beira uma lógica de concorrência. Não tem como a igreja competir, vamos botar entre aspas, com o tempo que as pessoas passam na internet. Às vezes a pessoa está ouvindo ali um podcast enquanto está no busão, às vezes você tem um trabalho mais remoto ali, está escutando ali um podcast, está escutando alguma coisa. Hoje é uma realidade isso daí. Muitas vezes também está escutando rádio, adquirindo também uma série de informações. E aí o mais importante é que os pastores, em primeiro lugar, consigam ensinar o verdadeiro evangelho de Cristo. E isso é imprescindível. Os pastores têm que ter uma boa formação dentro do evangelho de Cristo. Saber interpretar o que está nas Escrituras e passar isso de uma maneira a qual as pessoas vão entender e vão aplicar na vida delas. E tudo também é uma questão de confiança, porque apesar das pessoas estarem muito tempo conectadas, o valor humano, a presença humana ainda faz muita diferença, né? Então a igreja ela ainda é uma das atividades que nós temos do qual se reconhece o valor presencial, né? Mas tem um monte de gente que não vai na igreja. Isso daí sempre teve um monte de gente que não vai na igreja, que nunca foi, que se dizia cristão ou seguir alguma religião e não ser um verdadeiro praticante daquela expressão de fé. A gente sabe que os católicos vivenciaram isso por muito tempo, né? Aqui no Brasil a gente vê um monte de pessoas que são católicas de berço, mas que não são praticantes. Com o crescimento do evangelho, né, com o crescimento do evangelicalismo, vamos dizer assim, esse mesmo fenômeno acontece com a gente. Muitas pessoas nascem em berço evangélico, muitas pessoas se convertem, mas não tem aquele compromisso verdadeiro e genuíno com Deus. Vira uma religião que a pessoa usa ali como apenas um instrumental para a vida dela. Enfim, mas esse desenvolvimento de relacionamento, por isso o discipulado é tão importante, o pastoreio é importante, esse desenvolvimento de relacionamento e de confiança vai fazer com que a pessoa confie mais em você do que naquilo que ela está ouvindo na internet. E aí você vai ter a condição de ajudá-la, de direcioná-la, inclusive a consumir conteúdos que tenham a ver com o bom evangelho pregado. Deu para entender? Você acha que é isso mesmo? Enfim, diz aí nos comentários, mas eu acredito muito nisso. Quando a gente direciona as pessoas, eu sou pastor de uma igreja pequena, eu tenho condição de ter um certo relacionamento com os membros da minha igreja, então a gente consegue ter uma conversa. O cara às vezes traz ali um vídeo, talvez um vídeo um pouco mais conspiracionista ou com uma mensagem que não é legal, justamente para eu dar para elas algum tipo de direcionamento. Porque de repente ela já ouviu dentro da igreja que aquilo não é legal, mas às vezes ela vai ouvir naquele vídeo, vai fazer um pouquinho mais de sentido para ela naquele momento, mas quando você vai falar, não, esse vídeo aí ele não é legal você ouvir, ele traz uma série de conceitos, talvez você possa escutar por uma questão de curiosidade, para ver e tal o que as pessoas estão falando, mas não é o que você deve aplicar na sua vida. Escuta esse cara, né? Escuta essa teologia, vê para onde essas pessoas aqui estão caminhando, esse grupo aqui é mais interessante, tem mais a ver com o evangelho de Cristo. Então esse trabalho de discipulado que vai
hoje também ser aplicado ao ambiente virtual, ao mundo digital que a gente vive, né? O neurocientista diz que o nosso cérebro já assimila o celular, os dispositivos móveis, como uma parte do nosso corpo. A gente vive com essa realidade, então a gente precisa saber lidar com isso de uma maneira madura e direcionar as pessoas para que elas usem esses mobiles para potencializarem o conhecimento delas a respeito do Evangelho de Cristo. Vamos lá, vamos ver o que o pastor Cláudio Duarte tem a dizer aqui, se tem mais alguma coisa. O desafio da igreja local é não ter mais um membro local. O membro é global, ele escuta todo mundo. O que está acontecendo é o seguinte: pessoas conseguiram técnicas para falar a coisa errada da forma certa e os pastores estão dizendo a coisa certa da forma errada. Isso aí é muito verdade, gente. Vou até colocar aqui a câmera da verdade. Isso aqui é muito verdade. Isso aqui é muito verdade. Tem um monte de pessoas bem intencionadas ou não, até falando um pouco mais sobre os mal intencionados, a palavra de Deus, principalmente ali na primeira carta de João, mas a gente vai ver na primeira carta de Pedro, a gente vai ver Paulo falando isso, a gente vai ver o próprio Cristo falando isso, que iriam surgir muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, que têm essa missão, que se imbuem dessa missão egocêntrica, de buscar um crescimento próprio para a vida deles, obviamente influenciados por Satanás, né? Seduzidos por Satanás, para pregarem um tipo de evangelho completamente distorcido e desapropriado para a fé. E isso tem acontecido, e nós como pastores assim, temos tido dificuldade para conseguir, nesse processo de discipulado mais de perto que a gente tem, mostrar para as pessoas essa realidade. Porque muitas vezes os membros criam um laço afetivo com aquela celebridade da internet, com aquele influenciador. E isso é um problema. Isso é um problema. Mas enfim, a gente precisa saber avaliar isso. Esses caras, eles estudam vários argumentos retóricos, formas de se expressar que ajudam eles nessa comunicação, faz com que a comunicação deles seja mais assertiva, vamos dizer assim. Isso não é novo também. A gente tem lá na Grécia Antiga os filósofos sofistas, essas pessoas que se aproveitavam da retórica, que falavam meias verdades, mentiras, mas de uma forma tão bem falada, com tanta habilidade, que as pessoas acabavam se encantando e comprando um lado por causa desse tipo de situação. E vale a gente fazer esse julgamento do conteúdo. A gente não tem que julgar a pessoa, mas a gente tem que julgar as ideias. E a gente precisa julgar aquilo que a gente vai absorver e praticar daquilo que a gente vai ouvir e, como meu pai dizia, fazer aquele velho e bom ouvido de mercador, né? Entra no ouvido e sai no outro. Então, esse é um processo importante que a gente tem aí para desenvolver, mas, por um outro lado, bons pastores que trazem uma boa teologia, que trazem um ensino centrado do evangelho, precisam, às vezes, melhorar a sua qualidade em termos de comunicação. Muitos pastores bons não têm usado os espaços das redes sociais. Às vezes nem é por falta de tempo, por falta de habilidade, às vezes é por birra mesmo, né? Muitos pastores não têm utilizado métodos de comunicação legais nos cultos para comunicar aquele evangelho. Fica uma pregação muitas vezes incompreendida, absurdamente teológica, uma coisa que muitas pessoas que não têm aquela vivência com a teologia, elas não vão entender aquilo. Elas não vão entender aquilo. Não é acessível a essas pessoas. Enquanto isso, esses falsos profetas, eles usam de diversos recursos visuais, né? Os caras investem mesmo na aparência. As igrejas desses caras, elas têm tecnologia,
tem todo um ambiente voltado para gerar uma experiência, uma sensação que vai trazer uma ilusão. A pessoa ela vai sentir que, estando naquele lugar, ela vai ter mais facilidade para adorar o Senhor. Isso não deve ser verdade. A gente deve adorar o Senhor em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Mas esses caras conseguem criar um ambiente que parece que ali é muito mais propício para oferecer uma adoração. Por causa da tecnologia, das luzes, das cores, do LED, da música, das reações que o nosso corpo tem quando é impactado por esses elementos físicos. A gente tem reações físicas quando somos impactados por esses elementos físicos. A habilidade deles de falar, de trazer uma dinâmica na hora certa. Então, é difícil mesmo. As pessoas que têm uma fé imatura, frágil, ou que até mesmo ainda não se converteram, estão num processo de conversão, serão muito mais facilmente atraídas para essa realidade. Então, como que nós, pastores de igrejas que pregam um evangelho genuíno, como que nós podemos atrair essas pessoas sem negociar os nossos princípios e valores? É um dilema complexo, não é tão fácil de chegar a uma resposta, mas você tem alguma ideia? Você acha que a gente tem que abrir a mente, que pastores assim precisam abrir mais a mente? E está falando aí o pastor Cláudio Duarte, que é um pastor que tem muita habilidade, é um pastor que tem uma retórica legal, que é engraçado, que vamos dizer, foi disruptivo em um determinado momento aí do universo cristão. A igreja dele é uma igreja moderna, então a gente precisa, se um cara como ele está falando isso, imagina pessoas de igrejas muito mais tradicionais. Então a gente precisa analisar o que está na Bíblia e ver aquilo que a palavra nos permite fazer. Ela permite a gente seguir por esse caminho, e esse caminho é melhor para a comunicação do evangelho? Vamos seguir. O apóstolo Paulo passou mais tempo da sua empreitada missionária em 2 grandes cidades, Corinto e Éfeso. Eram cidades cosmopolitas, tinham mais gente, tinham mais influências, tinham mais comércio, mais trânsito de pessoas do mundo inteiro. Então essas cidades foram estrategicamente escolhidas por Paulo para fazer a pregação do evangelho, porque ele entendia que dali sairiam pessoas que levariam esse evangelho para o maior número de pessoas possível. Então a gente precisa saber essas estratégias, ter essas estratégias bem consolidadas. Mas como fazer? A gente vai se desenvolvendo. Eu acredito pessoalmente que a gente tem espaço estético, a gente tem espaço de comunicação para se desenvolver mais e mais em termos de propagação e pregação do evangelho. Não vejo problema em igrejas com parede preta, em igrejas com telão, com luzes, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto se essa é a prioridade, porque essas coisas são caras. Se é uma prioridade, a igreja que eu pastoreio, por exemplo, a gente prioriza muito mais investimento na obra missionária, no campo missionário, no auxílio social, do que nessas tecnologias. A gente não tem recursos infinitos, ou praticamente infinitos. Nossos recursos são bem infinitos, diga-se de passagem. Então a gente estabeleceu a missão como uma prioridade. E então eu creio que o Senhor vai nos direcionar e vai nos ajudar a tomar as melhores decisões. E isso serve tanto para vocês como ouvintes. No final das contas, o Evangelho traz uma mensagem muito profunda. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Se a gente quer seguir a Jesus, a gente precisa tomar a cruz. Para quem é ouvinte da palavra, precisa tomar a sua cruz, abandonar seus pecados, suas vaidades, seus conceitos, se entregar e se humilhar perante Cristo. Nós que somos pregadores da palavra, precisamos abrir mão também de vaidades, de pecados, como qualquer um, com qualquer pessoa. Mas a gente precisa abrir mão de certas vaidades que temos, expectativas. Às vezes a gente quer alcançar muito mais gente, às vezes a gente quer que as pessoas nos escutem muito mais, mas nem sempre isso vai acontecer, e a palavra do Senhor já nos mostra
que nem todo mundo vai ouvir. Muitos dirão Senhor, Senhor, mas nem todos entrarão no reino. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E vale muito a pena a gente se dedicar ao discipulado daqueles que realmente escutam a voz de Deus e atendem ao chamado dele. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui. Espero encontrar você no próximo vídeo. Se você chegou até aqui e ainda não deu o seu like, dá o seu like aí, ajuda a gente. Te agradeço demais por ter ficado até o final do vídeo. Inscreva-se no canal, ative as notificações, não se esqueça, deixa aí o comentário sobre o que você acha. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Que Deus te abençoe muito. Até mais.